E vamos começar aprendendo. Eu digo sempre, desde o primeiro dia que eu pisei aqui no nosso Vida Melhor, que a gente só para de aprender quando para de viver. Então, enquanto você está aí vivo, tá aprendendo. E a gente hoje aprende sobre essa doença, que é uma condição autoimune causada pela intolerância ao glúten, que é a proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Para quem tem a doença, comer um pequeno pedaço de bolo, uma fatiazinha de pizza, um pedacinho de pão, pode representar sérios riscos à saúde, tá? Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos no Brasil, aqui o país tem cerca de 2 milhões de pessoas com a doença celíaca e a maioria ainda não foi diagnosticada. Para entendermos melhor os sinais, os cuidados, os desafios, recebemos o nutrólogo querido, Dr. Cláudio Muti. Seja bem-vindo, meu xará. Oi, Claudinha. Tudo bem? Como é que você tá? Obrigada Tudo por estar bem? aqui com a gente, viu? Obrigado. Sentar aqui, doutor. Eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. Você vê, quase ninguém sabe. Muita gente sabe, obviamente, hoje em dia, mas muito pouca gente aqui sabe, talvez em casa Pouca também. gente. E se der tempo no final, eu quero contar uma história de uma paciente minha. Você vai ver o que acontece muito. Muita gente que está assistindo provavelmente está passando por isso, não sabe. Começa com a história. Começa com a história? É. É mesmo? Porque talvez você se identifique. É, exatamente. Então, é bem legal essa história. Essa história é uma paciente de 38 anos, há 2 anos passou, uma paciente com nível social bom, com dinheiro, fazia atividade física, com personal, mas ela tinha as queixas, ela não conseguia fazer músculo, constantemente ela estava anêmica, se alimentava bem, mas era anêmica e tinha dores pelo corpo. Várias situações aconteciam com ela. E ela... Volta aqui, Bruna. Vamos fazer uma... Vem cá. Já que entrou, entra aqui, dá um sorriso na câmera. Gente, a Bruna, ela está se formando. Até esse semestre você ainda é estagiária, mas agora, a partir daí, você já vai ser produtora. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Não tem problema não, eu também já passei em frente à câmera, fica em paz, tá bom? Tá tudo certo, É né, mentira, doutor? ela queria aparecer, mostrar que ela é bonita. E ela é linda, e o que ela faz de bem pra gente, vocês não fazem ideia, tá bom? Então, Mas vamos- e aí, continuando essa história, ela tinha várias coisas, é uma pessoa com um nível bom, se alimentava com tudo que era mais saudável possível, só que o que acontecia? Ela tinha essa anemia que não descobria e passou por vários especialistas e passou por hematologistas para ver a anemia e não descobria por isso mesmo. E aí, ela falaram assim, ó, passa com Cláudio Muti. Daí ela falou assim, doutor, é minha última esperança, ver o que acontece comigo, que eu tanto me cuido, me trato bem e não tô bem. E eu faço todas as coisas, quando chego no consultório, pego a história, os exames que ela tinha de muitos anos, pesquisando essa anemia, outras coisas dela, a deficiência de crescimento de músculo. E aí eu faço meus exames, meu exame genético, meu exame de intolerância alimentar, meus minerais. E eu falei assim, você já foi pesquisado doença celíaca em você? Ela falou assim, não tem doença celíaca. Ah, já foi pesquisado? Eu falei, não foi pesquisado, mas não tem. Pesquisei, pedi o exame de anticorpos para doença celíaca e o resultado positivo. E aí, diante disso, ela começou a tirar, teve que tirar o glúten da vida dela, tirou o glúten da vida dela e ela começou a ter mudanças, começou a melhorar a energia, fazer mais músculo, a anemia foi indo embora, porque ela tinha uma deficiência, uma alteração, que era a alteração celíaca, e não foi descoberta, passou por todo mundo e não foi descoberta, e a hora que descobriu, tirou o glúten e começou a viver. Olha isso, gente, muda a vida, né? Muda a A vida. conclusão da história é que muda a vida. E às vezes você convive aí com essa condição, nem faz ideia. E tem muita gente, Cláudia, muita gente, porque não se pesquisa, mas deve ser alimentação ruim, deve ser problema de digestão. Aí que eu falava para ela, deve ser problema só de digestão, vamos tomar enzima digestiva, vamos Mas fazer qual isso. é o exame que vai detectar se a pessoa tem Tem ou não? anticorpos que tem no sangue. Você faz o exame de sangue, você acha anticorpos. Porque o corpo, porque doença celíaca é uma doença autoimune. Tem uma predisposição genética, é autoimune, e ela vai
criar anticorpos contra o nosso intestino, o intestino delgado. E o que ele faz? Ele vai destruindo as vesículas do intestino delgado. Até eu pedi para deixar uma imagem aí. Coloca a imagem na tela, imagem. então, para a gente ver. Então, ela acaba com as vesículas do intestino delgado, porque essas vesículas é onde o alimento é absorvido, essas vesículas grandes aqui. Então, no final fica liso, não absorve nada. exatamente, que a gente fala que fica o intestino careca. Não posso falar muito careca, porque eu sou careca também. Então, o intestino Mas você fica... não tá careca não, viu? Pelo menos na câmera não tá, né, gente? Careca tá você, né, Vevex? E aí, então você perde essas vesículas. Então o intestino fica liso. Então, cadê? Você não consegue absorver alimentos. Então você não absorve alimentos e o alimento fica mais tempo parado, porque o seu corpo quer tentar absorver. O que acontece? Começa a acontecer? Começa a produzir gases, incômodos. Se fica muito tempo parado, você pode ter uma dificuldade de evacuar ou evacua muito, você não consegue absorver gorduras, então você pode ter diarreia gordurosa. Mas aí a pessoa faz um exame de sangue normal, mas ela pede... O que tem que ter ali naquele pedido? É a pesquisa de anticorpos contra o endomísio, é uma das coisas. São dois anticorpos que você pede. Você pede esses 2 anticorpos, é um exame simples, uma semana, tá pronto. Puxa vida. É um exame simples e não é caro para fazer. Não tenho convênio, mas faz o exame e não é caro. E aí pode dar falso negativo, ou seja, pode dar negativo o exame. Por que pode dar falso negativo? O paciente pode estar não comendo glúten nesse tempo. Se eu não como glúten nesse tempo, cadê a minha resposta? Cadê os anticorpos? Eles param de produzir anticorpos. Então, é um falso negativo. Tá? Então, a gente não pede para o paciente, para de comer glúten para fazer o exame, de jeito nenhum. Continua a vida normal e faz o exame. Normal e faz o exame. Como pode dar falso negativo? Você acha que seria interessante todo mundo parar de comer glúten? Eu quase que não como glúten. Na casa não se compra, Eu ia nada com amar glúten. que você respondesse assim, não, imagina, pode comer glúten, porque, gente, um pãozinho é tão gostoso, né? O pãozinho da padaria. Claro, é muito gostoso. Tem pãezinhos aí, que hoje você vai mostrar na sua culinária, pãezinhos maravilhosos, que podem ser feitos sem glúten. Então, presta atenção, também gosta de um pãozinho, como eu, bora aprender, porque daqui a pouquinho na culinária tem pão sem glúten, tá bom? Exatamente, porque o glúten é uma proteína que é encontrada em alguns cereais, que são trigo, cevada e centeio. Trigo, cevada e centeio. Ah, mas na aveia não tem? A aveia não produz glúten, não tem glúten na aveia. Ah, mas por que tem que comprar aveia sem glúten? Porque quando você vai cultivar a aveia, vai colher e vai armazenar, você pode contaminar com outros produtos que têm glúten. Daí a aveia fica... Glúten é um bichinho? Não, glúten é uma proteína, encontrar a proteína... E por que contamina? Porque se eu tomo uma coisa com glúten aqui e uma coisa sem glúten... A coisa de glúten vai pelo ar. A proteína vai pelo ar, é isso? Vai pelo ar. Nossa, contamina. ela é tão assim? Tanto é que as pessoas que as pessoas que são celíacas, elas têm que fazer, na casa dela, os utensílios delas têm que ser todos separados. Eu não posso, se eu sou celíaco, eu não posso usar a colher que outra pessoa usou, eu não posso usar o mesmo forno, a mesma panela. A não ser que a casa toda faça uma alimentação celíaca. Exatamente. Segura aí, eu vou voltar já pra gente aprender mais sobre a doença celíaca e abrir também para as perguntas e respostas, tá bom? Perfeito. Você tem dúvida? Quer aprender mais sobre esse assunto? Gente, é assunto importante, que às vezes a gente tá igual a paciente do Dr. Cláudio, achando que não tem, e tem. Às vezes a gente tá aí ralentando uma condição de saúde porque tá com a doença celíaca sem nem imaginar. Então preste atenção, tá bom? Vem cá, vamos lá. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Existem suplementos que o celíaco não pode usar? Qualquer suplemento que tenha glúten, tem glúten em tudo, né? Tem glúten em cápsulas, tem glúten em cápsulas. Sabe que tem glúten em maquiagem, né? E nem na maquiagem o celíaco pode usar glúten? Não, pode. É o seguinte, se você for pôr uma maquiagem, mas tem que tomar cuidado, porque você passa a maquiagem à mão e pega algum alimento e como, eu vou me contaminar. Mas aí, essa pequena contaminação já faz bagunça no organismo? Exatamente, faz bagunça. Ela estimula o seu sistema imunológico e vai lá e começa a destruir seu intestino. Por isso que não tem como você ir num restaurante
uma pizzaria fala assim, eu quero a pizza sem glúten. Se lá faz pizza com glúten, não tem, contamina, facilmente contamina. Ainda mais vai botar no mesmo forno, né? No mesmo forno, usa os mesmos utensílios. Então, a pessoa que é celíaca, ela tem que ter tudo separado, tudo. Porque senão não adianta nada. Não, por exemplo, se a pessoa é celíaca, então ela faz tudo no máximo que ela pode, mas de vez em quando ela sofre essa contaminação ou come um pouquinho sem nem perceber, não adianta nada do resto que ela fez? Adianta, mas eu tô melhorando, minhas vesículas estão melhorando. E eu tomei um copo de água que uma pessoa que comeu alguma coisa que tem glúten, comeu. Começa a destruir de novo. Então, mas é assim? É assim mesmo. Chocada. Celíaco é assim. Celíaco tem que tomar cuidado. Eu não posso comer nada. Pode, mas você vai pagar por isso. Infelizmente vai pagar por isso. Cláudia, eu falo sempre para os pacientes, se puderem evitar o glúten, evitem o glúten. Então, tanto é que você não precisa ser celíaco, porque o glúten faz mal para todo mundo? Faz. Você quer fazer uma experiência? Fica uma semana sem comer nada de glúten. Observa, uma semana sem comer nada de glúten, você vai ver. Mas não vai dar certo, porque eu posso não comer nada de glúten, mas eu não tô com tudo separadinho nessa rigidez toda, eu vou ter contaminação. Tira da sua casa o glúten. Mas aí não é para doença celíaca, é para pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaco. Tirar tudo de glúten da minha casa significa parar de comer pão, pizza, macarrão, essas coisas. Isso, ok, tá fácil. Sim. Mas e as outras coisas que acabam contaminando? Que outras coisas? Sei lá, você falou que tudo tem? Não é tudo tem. Não tudo tem, não, tá? Tem trigo, cevada, centeio. Aveia tem, porque ela se contamina na produção, no armazenamento. Mas se eu vou usar maquiagem, existe maquiagem sem glúten. Tudo é sem glúten agora. Mas se eu uso maquiagem com glúten, ponho a mão no alimento e como, eu vou comer o glúten. Mas isso é muito ruim para o celíaco. Se eu fizer, por exemplo, eu não sou celíaca, mas se eu fizer uma experiência de uma semana sem glúten, eu vou melhorar em quê? O que eu vou sentir? Tudo, não tem como não melhorar. Você vai melhorar a sua energia, você vê que sua barriga fica mais pra dentro. Uma semana eu já sinto diferença. Uma semana você sente diferença. Se você tem dor no corpo, você começa a ter menos, você começa a ter mais disposição, mais energia. Porque o glúten inflama seu intestino. Ele inflama. Celíaco e não celíaco. Vai inflamar seu intestino, machuca seu intestino. Machucou o intestino, acontece o quê? Você diminui a absorção de nutrientes. Menos nutrientes, eu ganho peso, porque o corpo faz você comer mais. Mas olha, praticamente não como glúten. Eu tô aqui pensando, meu café da manhã é água de coco, ovo, café preto. Vou pra academia, tomo whey. Sim. Minha creatina. Almoço mais tarde. Arroz integral com lentilha, frango, brócolis, couve-flor, beterraba, essas coisas assim. E o jantar? E jantar, eu tomo só um whey. Eu como muito tarde. Eu só tomo whey à noite também. E aí pronto. Então, não comi glúten, comi? Não comeu glúten, mas você falou que come pãozinho, uma bolachinha. Então, mas de vez em quando, vamos supor, hoje meus filhos chegaram lá em casa, né? Meu filho e minha nora. Minha filha chega mais tarde. Aí foram tomar café da manhã lá, que chegaram do aeroporto, foram lá, café da manhã. Aí tem pãozinho fresquinho da padaria, croque, croque, croque. Aí esse eu não vou resistir. Não, é delicioso, não tem como eu falar que seja ruim. Mas se você ficar uma semana sem, lógico, não vai tirar da sua vida, você não é celíaco, você não precisa tirar. Então, essa alimentação que eu faço já tá ótima, não tá? Perfeita. Uma semana, se você ficar sem nada, sem seu pãozinho, sem nada, você vai ver que você vai ter mais energia. Porque você vai ter mais nutrientes, você vai ter mais energia. Mas, gente, eu garanto para todo mundo, não é só para você. Já tem tanta energia, né, gente? Se eu tiver mais ainda. Então, eu também. Eu também tenho muita energia, mas em casa não se compra coisa com glúten. Gostei. Tem macarrão sem glúten, pão não se come em casa. Não precisa nem ter o macarrão, né, gente? É comida de verdade. Eu gosto muito de arroz, feijão, gosto de ovo, gosto de frango, gosto de peixe, gosto de carne. Nada disso tem glúten. Gosto de couve-flor, de brócolis, de espinafre, de ervilha. Peixe de água salgada, de preferência, porque a água doce, os peixes são contaminados.
os nossos mananciais, ou seja, nossos rios, nossa água é contaminada de mercúrio. Tá cheio de mercúrio. Eles usam o mercúrio lá em cima para tirar o ouro. Então, Aliás, Jesus, gente, que triste que foi aquela carreta que caiu, despejou um monte de corante, né? Vocês viram? Quantos bichinhos morreram, os peixinhos ficaram azuis, os patinhos. Isso demora décadas para arrumar. Então, fazer isso aí, porque o glúten, essa proteína, celíaco é horrível. É horrível. É horrível. Não o celíaco, gente. Ser celíaco é horrível. O Não, celíaco é lindo. Ah, não. Celíaco, não, mas não é o final do mundo. Que eu tenho uns pacientes celíacos que são super bem. Essa paciente que eu contei essa história, que é celíaca, ela está super bem. Acho que está melhor que a gente, porque ela se cuida demais. Agora ela tem energia, agora ela não tem mais anemia, agora ela não tem deficiência de ácido fólico, vitamina B12. Não é aquela turma que às vezes Vadec. a gente acha que tem preguiça de fazer exercício e tá lá, não ganha músculo, o metabolismo tá lento, acabou engordando muito, pode ser porque é celíaco e não sabe. Sim, ou celíaco ou tem intolerância ao glúten não celíaca. Porque todo mundo tem um pouco. Tem pessoas que têm um pouco mais, que não são celíacas, o glúten faz mal. E existe alergia ao glúten. Alergia ao glúten é perigoso. Você come alguma coisa que tem glúten, você faz uma reação alérgica, você fica vermelho, sua glote fecha, você pode até morrer. Eita! Ainda bem que são raros os casos, né? Bom, doutor, agora vai ser pergunta, tá bom? Perfeito. Você vai mandar a sua pergunta, porque vai ser tipo consulta. Pode perguntar. Imagina que você está no consultório do Dr. Cláudio Mutioca, chique. Aí você pergunta e ele responde em alguns minutos. Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram e eu volto aqui já. Mas quero mostrar pra vocês, porque a gente tá falando de glúten. Aqui, obrigada. Vou levar ali, daqui a pouco eu te devolvo. Olha o que a gente... Obrigada, Paulinho. Olha o que a gente vai aprender. Pão, deixa eu pegar aqui pra você ver. Ó, aqui, eu quero você com água na boca desse pãozinho. Tá? É pãozinho mesmo, igualzinho o pãozinho, a bisnaguinho, o pãozinho francês que você come na sua casa. Claro, que maravilha. Põe maravilha nisso. Se você quer aprender a fazer esse pãozinho, é já. Olha aqui, doutor. Nossa. Olha aqui. Olha que pão. Lindo. Olha que pão. Lindo, não é? Deixa eu olhar, quero ver aqui. uma coisa aqui. O que você quer olhar? Vou experimentar. Ah, você vai experimentar. Ah, então também vou experimentar. Vamos ver. Pãozinho sem glúten bom. Nossa. Não é? Gostou? Eu vou pegar essa receita. Vai pegar essa receita e vai fazer. E eu também. Vou deixar esse aqui lá. Nossa, bem bom. Gigi, gente, é pra aprender já aqui no Vida Melhor. Já, tá? Imagina assim, ó. Ah, manteiguinha pode? Uma manteiguinha. Manteiga tem ácido quentinho. butírico que é bom pro intestino. Boa. E aí a Fernanda de Lima pergunta o seguinte: meu filho tem diarreia frequente e muita irritabilidade. Mesmo ele se alimentando bem, tem apresentado perda de peso nos últimos meses. Ele pode ter essa doença? Sim, com certeza, essa Pode, possibilidade pode ser mesmo. Porque o que acontece? Então tem que pesquisar. Isso é importante pesquisar. As crianças começam a ter, que nem esse quadro, muita diarreia, não engordam. Se elas não forem diagnosticadas, ou se for feito, ver se elas têm doença celíaca ou não, elas podem ter atraso do crescimento, elas podem ter raquitismo, elas podem ter atraso no desenvolvimento mental dela. Então, tem que fazer o exame, sim. Leva no médico e pede exames, ou exame de sangue, ou endoscopia digestiva alta, que faz biópsia no intestino e olha se o intestino está estragado. Perfeito. Tem que fazer o quanto antes. Muito obrigada pela sua pergunta, Fernanda. A próxima pergunta na tela é da Evelyn Bertoggi. Qual o nome do exame que detecta celíaco? Então, o exame para detectar celíaco é um exame que você pesquisa anticorpos, antigliadina. Antigliadina antiendomísio. Endomísio, são esses dois. Sim, não, isso. E tem outra coisa, a endoscopia. Você faz endoscopia e aí o endoscopia digestiva alta chega até no intestino e faz uma biópsia, se necessário. Esse eu decorei, antigliadino e antiendomísio. Endomísio? Endomísio. Antigliadina e antiendomísio. Se você desconfia e nunca médico nenhum pediu, você pode chegar lá cheio de moral e falar assim:
Doutor, será que você poderia me pedir um esqueci o nome. Gliadina e endomísio. Um anti-gliadina e um anti-indomísio? Ah, mas todo mundo sabe hoje em dia, porque hoje tem internet nesse... Então, bota aí na inteligência artificial, o chat GPT que eu amo. Sandra Amaral diz, boa tarde, Cláudio e doutor. Tenho dermatite atópica crônica. Será que devo tirar o glúten? Então, você sabe, dermatite também pode ser de doença celíaca. Mas se você não for celíaca, se você tirar o glúten, eu garanto para você que você vai melhorar a sua dermatite. É lógico, você tem que ver se tem alguma coisa que você se contamina o tempo inteiro ou que você use o tempo inteiro para dar essa dermatite, né? Contato, atópica também. Então, tira o glúten e faça a experiência. Tira o glúten por uma semana e faça a experiência, mas tirar o glúten mesmo. Joia. Próxima pergunta, obrigada. Sandra, agora Vânia. Vânia pergunta, por que a anemia pode ser o único sintoma em alguns pacientes? Então, não é que a anemia é o único sintoma, é o único sintoma que pode ser diagnosticado. Você faz o exame de sangue, faz hemoglobina, quantidade de ferro, você vê que está diminuído. Mas se você for pesquisar ácido fólico, a vitamina B9, B12, as vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K, também podem estar diminuídas. A anemia é uma coisa que, se você fica anêmica, você tem indisposição, você tem fraqueza, você pode sentir mais tristeza. Não é o único exame, é o exame mais fácil de ser visto. Vou fazer um exame, pede um exame hemograma. Da hemograma você vê anemia, mas tem outros exames. Todo celíaco tem anemia? Não, celíaco que tem... Celíaco não tratado. O celíaco não tratado, com certeza, vai ter anemia. Porque ele tem diminuição da absorção dos nutrientes. Que ele tem diminuição da absorção de ferro, diminuição da vitamina, do ácido fólico, da vitamina B12, das vitaminas A, D, E e K. Então, celíaco tem mais chance de ter osteopenia e osteoporose, porque eu tenho que ter vitamina D para absorção de cálcio. E se eu sou celíaco, não absorvo vitamina D. Então... Tem níveis diferentes de doença celíaca? Por exemplo, aquele que tem num grau leve, aquele que tem num grau mais severo? Não, é celíaco. Eu sou celíaco, vai ser celíaco sempre. É uma doença crônica, não tem cura. Diferente de uma pessoa que tem intolerância à lactose. Então sabe o que você vai fazer? Um tantinho de tempo antes de comer alguma coisa que tem lactose, tome a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose. Você vai se sentir melhor. E para a doença celíaca, para o glúten, tem alguma coisa que você toma? Não existe, não tem. Então, nasceu celíaco, vai ser celíaco sempre. Ok. Obrigada, Tânia, pela sua pergunta. A próxima é da Zaira. E a Zaira quer saber o seguinte, os alimentos que contêm glúten, como a farinha branca, têm o mesmo teor de glúten que a aveia? Todas fazem o mesmo mal? Então, a farinha branca, que é a farinha do trigo, tem glúten sim. A aveia, como eu falei no começo, é o seguinte, a aveia, ela não tem glúten, ela nascendo, ela não tem glúten, né? Ela não tem glúten, mas quando você faz a colheita da aveia, você faz o armazenamento, ela se contamina com glúten, tá? Então, se você quer coisa sem glúten, você compra, tem aveia sem glúten. Os únicos 3 cereais que têm glúten, quando eles crescem, eles produzem o glúten, é trigo, cevada e centeio. E aveia é fácil de se contaminar. Então, você compra no mercado, está escrito aveia sem glúten também. É uma doença nova? Celíaca? As pessoas que... Não, desde o início da humanidade existem pessoas celíacas. Sempre teve doença celíaca. Boa tarde, Claudinha e doutor. Sou mãe e tenho doença celíaca. Meus filhos têm mais chances de desenvolver a condição? Devo fazer exames neles também? Sim. Se você tem doença celíaca, tem mais chance, porque doença celíaca é uma doença genética. Existe um gene que você tem, que deve ter herdado do pai e da mãe, juntou e tem doença celíaca. Então, seus filhos têm chance de ter doença celíaca, sim, porque ele tem um gene seu. Agora, tem o gene do pai também, pode ser que não dê essa doença celíaca. Mas é bom você... Não precisa fazer o exame genético. O exame genético é um exame caro. Eu faço para todos os pacientes. É um exame caro, mas você pode observar, tá?
se eles estão desenvolvendo bem, se eles não têm diarreia, como que está a energia deles. Se você perceber alguma coisa, daí você tem que ir atrás. Não é porque você é celíaco, eles têm que ser celíaco. Mas uma dica, já que você é celíaca, tem que tirar todo o glúten da sua casa, entrega para ele comida sem glúten também. O glúten é uma coisa que tem direto nesses cereais que você falou. Não é nada que foi fabricado ao longo do tempo pela indústria alimentícia. Não, o glúten tem nesses cereais. E é usado em tudo, né? Como eu falei, maquiagem tem glúten, batom tem glúten. Se for batom com glúten e eu acabo ingerindo isso aí, eu machuco, se eu for celíaco ou se eu for... Ai, mas gente, olha, agora eu tô pensando, né? Você, homem que é celíaco, vai arranjar uma namorada, antes de dar um beijo, você pergunta, seu batom tem glúten? Importantíssimo fazer essa pergunta. Vai dar um beijo no rosto e fala, sua maquiagem tem glúten? A gente no céu! Não, você não beija. Ai, socorro! O mundo tá ficando muito doido, não tá? Mas essas descobertas, né? Pra quem quer viver bem, a gente tem informações. Luciana Cardoso, como diferenciar doença celíaca de síndrome do intestino irritável? Então, é mais ou menos parecido, entendeu? O síndrome do intestino irritável, ele faz uma coisa parecida com a doença celíaca. Ele dificulta também a absorção, e você tem essa formação de gases, essa deficiência nutricional, igual ao intestino irritável. A diferenciação para você fazer ou é a endoscopia com a biópsia ou é o exame para ver se você tem anticorpos anticelíacos. Maravilha. Próxima pergunta na tela, obrigada, Luciana. E a gente já tem a pergunta da Jenny Magalhães. Ela quer saber, doença celíaca pode ser silenciosa? Olha, pode. Eu contei um caso de uma paciente minha que era uma doença silenciosa, mais ou menos, né? Ela tem todas as coisas, mas tem pessoas que começam a ter alguma coisa, uma dorzinha no corpo, uma diarreia, mas não percebe, acho que é normal, o meu normal é isso. Então ela pode ser silenciosa. Tem muitas pessoas com doença celíaca que não são diagnosticadas. Muitas pessoas que estão passando por aí, é uma diarreiazinha, um estufamentozinho que eu tenho e é celíaco. Então, sentiu essas coisas, agora que vocês sabem o que é, quais são os sintomas, sentiu, vai no seu médico e fala assim, será que eu tenho doença celíaca? Não sei, vamos pesquisar. Doutor, eu posso adquirir uma doença celíaca? Eu posso desenvolver ao longo da minha vida, já que é uma doença autoimune? Você é celíaco, você nasce celíaco já. Não tem como desenvolver? Não tem como desenvolver. Você vai ter a doença celíaca, você vai ver. Geralmente é diagnosticada na tenra idade. As crianças começam, como uma pessoa falou pra gente, na tenra idade. Mas pode ser que nem essa paciente minha com 38 anos que foi fazer o diagnóstico de doença celíaca. E se ela ficasse mais tempo, talvez com 50 anos alguém fosse descobrir a doença celíaca. Não, é porque tem gente que fala assim, se tirar o glúten você pode desenvolver intolerância ao glúten. Não. Enfim, não. É isso aí, não. Tá. A Adriana tá pedindo pra gente repetir o nome do exame que detecta a intolerância ao glúten. Então anticorpos... Antiendomísio, antigliadina. Antiendomísio e antigliadina. Antiendomísio e antigliadina. Camila Sandro tá perguntando, existe alguma relação entre glúten e doenças autoimunes, além da doença celíaca? Sim, tem relação sim, porque a doença celíaca é uma doença autoimune. O que é autoimune? O seu corpo destrói o seu próprio corpo, autoimune. E quem tem essa doença autoimune tem mais chance de ter outras doenças autoimunes, como tireoidite e outras mais, doenças autoimunes. Então, tem relação sim. De onde você é mesmo, doutor? Sou de interior de São Paulo. Sotaque caipira, né? É o sotaque caipira, não, que me lembra um pouquinho o sotaque do Pá de Juarez, né? Que é de Lavras, Minas Gerais. É? Mas você não é. Eu sou divisa de Minas também. Então é isso. Adoro. Obrigada, Camila, também. Quem não adora Minas, né? Ô povo amoroso, maravilhoso. Muito. Vocês mineiros, um beijo pra vocês todos, viu? Vanessa Marques quer saber qual é a diferença entre intolerância ao glúten e sensibilidade ao glúten e doença celíaca. Então, intolerância ao glúten não celíaco, é que a pessoa consome o glúten e ela fica mal, mas
a intolerante não destrói o intestino, não é uma doença autoimune. Eu sou intolerante. Se eu como glúten, eu não vou destruir, que nem eu mostrei aquela imagem, vou acabar com as vesículas. Então, essa é a diferença. E celíaco é um intolerante que destrói o intestino, é uma doença autoimune. Então, a diferença é sensibilidade ao glúten não celíaco não destrói, não é doença autoimune. E celíaco é uma doença autoimune, que destrói o nosso corpo. E não esquece que tem também alergia ao glúten. Alergia ao glúten é aquela que você fica vermelho, fecha a glote, então é perigoso. Joia. Gabriela Soares, quais as complicações de saúde para quem consome glúten e é celíaco? Todas. Me conta. Todas. Se você consome glúten, você é celíaco, consome glúten, o que acontece? O seu intestino perde as vilosidades. Se eu perco as vilosidades, eu não absorvo nutrientes. Eu começo a diminuir a absorção de nutrientes. Então, tudo vai acontecer para você. Osteoporose, osteopenia, osteoporose, não constrói músculo, e músculo é importante. Anemia. Dores nas juntas. Então é tudo. Se você é celíaco, infelizmente ou felizmente, porque eu também não consumo glúten, não sou, tira o glúten da vida. Tira o glúten da sua vida e das pessoas ao seu redor. Um pãozinho que vocês vão aprender maravilhoso sem glúten. O pão de hoje eu vou te falar. Tem gente que fala assim, pão sem glúten é seco, é ruim. Gente, é uma delícia. Aliás, já avisa para todas as suas amigas. Coloca na Rede Vida, manda, não sabe aquele grupo de WhatsApp que a gente recebe às vezes um monte de besteira? Isso é importante, coloca na Rede Vida que vai ter uma receita incrível, tá bom? Pãozinho gostoso, sem glúten. Já vou falar para minha funcionária, olhe o pãozinho, aprenda a fazer pãozinho, que é uma delícia. Exatamente. O Everaldo, nosso cinegrafista, quer saber se quem tem doença celíaca pode ter doenças das vias respiratórias. Sim, pode ser, porque a doença celíaca também é uma doença autoimune, ela destrói não só o intestino, ela começa a machucar tudo o seu corpo. Sua pele pode ser prejudicada e as vias respiratórias também. A pessoa pode ter mais tendência a rinite, sinusite, etc. Sim, se você tem tendência a rinite, isso eu vejo muito no consultório. Doutor, tem muita rinite, sinusite, tira o glúten e veja. Aliás, é uma semana tirar o glúten e tirar a lactose também, né? Pra quem tem muita sinusite, que eu também tirei a lactose. E é impressionante. É que hoje eu não falo da lactose, mas eu falo pra todo mundo do leite, né? Mas é porque o leite tem seu lado bom, né? É melhor a gente não ficar falando mal do leite, não. Não pode falar mal do leite. O leite tem um lado bom e ele é muito acessível pra população. Exatamente. Inclusive nas escolas as crianças, né, recebem o leite e tudo. Mas a lactose, pra quem tem intolerância à lactose, né? Então, se você puder tirar, tira na sua vida. Tem até o whey protein sem lactose. Tem. Mas o whey protein, ele tira do leite, mas fica quase sem caseína e sem a lactose, né? Sem a lactose do Joia. leite. Maria Regina quer saber, o exame antitransglutaminase também é necessário, além do antiendomísio? Sim. Pode ser também. Ou faz um, ou faz todos. Pode ser também. Maravilha. Adriana Moura diz assim, tenho ferritina alta, má digestão e intestino preso. Pode ser doença celíaca? A ferritina alta, o que acontece? Ferritina é o depósito de ferro no seu corpo. Eu estou tendo muito ferro, muito depósito. Ferritina alta pode ser genético ou pode ser processo inflamatório. As pessoas que têm muita inflamação aumentam muito a ferritina. E má digestão e intestino preso. Então, a má digestão sua, eu não sei sua idade, a partir de 35, 40 anos, as enzimas digestivas da gente começam a ser mais escassas, funcionar menos. Então, se funciona menos, eu não consigo quebrar direito meus alimentos. Então, eu tenho alteração digestiva. E intestino preso, o que pode ser? Intestino preso, eu não consigo absorver direito meus nutrientes. O intestino é muito inteligente. 90% das vezes ele fala, vai embora logo. Não, ele fala, vai devagar, porque eu não estou conseguindo absorver nutrientes. Pode ser porque o seu estômago não quebrou direito os alimentos. Ele fala, vai devagarzinho que eu vou tentar tirar nutrientes desse bolo aqui. E vai devagar. Algumas pessoas, 5%, 10%, vai depressa.
E aí, outra coisa, intestino preso é uma coisa super importante que tem que ser muito falada. Cada vez mais a gente ouve falar de pessoas mais jovens com câncer de intestino. Isso começa a má alimentação. Como eu falei, 90% o intestino fala assim, ó, vai devagar, não tem nutrientes, come porcaria, não tem nutrientes. As fezes ficam duras, fezes duras. Quando vai ser eliminada, machuca o intestino, machuca o ânus, machuca o intestino. Mais chance de hemorroida, mais chance de fissura e machuca muito o intestino, mais chance de câncer. Tanto é que a colonoscopia, há pouco tempo atrás, era 55 anos. Hoje passou para 45 anos, porque as pessoas estão comendo muita porcaria, muito fast food, muito junk food, não tem nutrientes, o intestino vai devagar, as fezes ficam endurecidas, machuca e aumenta a incidência de câncer no intestino. Exato. E se tiver incidência na família, pai que teve, mãe que teve, você tem que fazer 10 anos antes da idade que ele teve. Né? Então, é bom ficar bem de olho. E você vê, está tudo muito relacionado. Agora, uma coisa que eu observo é que as pessoas, elas estão muito ansiosas, muito apressadas, não podem parar em momento algum. E também, gente, o intestino, para funcionar, precisa de você parar um pouquinho, sentar, para ele funcionar. Porque, às vezes, a pessoa não vai nem ao banheiro, vai tudo correndo na vida, né? Você consegue, Cláudia, adestrar o seu intestino, adestrar. Faça uma experiência. A hora que você estiver abrindo a porta da sua casa, você abre e vai no banheiro fazer xixi. Faz isso algumas vezes. Daí, mais pra frente, você vai abrir a porta da sua casa, você vai ter morrendo de vontade de fazer xixi. Às vezes não tem nem muito xixi pra fazer. É verdade. E aí, se você quer adestrar o seu intestino, eu vou começar a ir no banheiro, então, de manhã. De manhã, ó, que eu acordo, antes de tomar banho, eu vou no banheiro. Vai até um dia que vai começar e funcionar sempre a hora que você acordar. É isso mesmo, é exatamente Adestrar isso. o intestino. Câncer de intestino tá aí, minha gente, vamos cuidar, hein? Dr. Cláudio Mucci é maravilhoso, né? Ele tá no DR Cláudio Mucci, com 2 T's. DR Cláudio Mucci, tanto no Insta quanto no Face, canal no YouTube. Ai, Cláudio, eu quero ir lá no Dr. Cláudio Mucci. Marca sua consulta. 11 9 4008 0272. 11 9 4008 0272. Muito obrigada. E outra coisa, as pessoas que fizerem perguntas, eu posso demorar, mas respondo todo mundo. Então, pode mandar pergunta também lá direto para ele, tá bom? E acompanhe no Instagram e façam as perguntas que eu respondo para todo mundo. Doutor, muito obrigada. Um ótimo final de semana. Obrigado, Deus Bom abençoe. descanso. Obrigado. É assim, bom Obrigado. descanso, mas sem muito exagero para descansar, bastante exercício. Sim, músculo produz substâncias Isso. anti-inflamatórias. E viva a vida! Viva a vida!